Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo é para responder as perguntas que vocês mandaram para mim lá no Instagram. Então, bora lá, que eu vou ler uma por uma para responder da melhor forma possível para vocês nesse vídeo. Vem comigo! Pessoal, com a minha xicrinha de café, que não pode faltar. Neste domingo de manhã, olha esse sol, gente. Ai, que coisa mais maravilhosa, né? Para responder as suas perguntas. Então vamos começar. Tô aqui com o celular do maridão na mão para conseguir ver as perguntas. Vou começar lá da primeira. A primeira é do seu Leandro Mafra, diretamente de Portugal. Beijão, Leandro. Vamos lá. Como funciona para comprar um carro aí? Então, quando nós chegamos, né, no início a gente comprou um carro financiado, a gente foi até uma revenda de carros, a gente comprou financiado, eles fizeram tudo por lá mesmo, né, então é bem mais tranquilo. Quando não tem meu filho gritando, tem um passarinho. Tá bom. Então, continuando, se você compra um carro... Quando você compra um carro de particular, que você paga à vista, né, compra o carro quitado, você vai assinar, vai assim mesmo, gente, vai assinar um recibo, que é um recibo de compra e venda, como se fosse do Brasil, aqui chamado de título, e lá vai ter as informações do carro, e a pessoa que vende o carro pra você assina, e você que está comprando assina também. Aí você vai ao DMV, como fala aqui, que seria o Detran, aqui dos Estados Unidos. Você leva este documento com os seus documentos pessoais, né, o seu passaporte ou a sua drive license daqui, comprovante de residência e esse documento do carro, para fazer a transferência e pegar uma placa. Eu paguei nos dois carros que a gente pegou quitados aqui, né, uma média de $400, a documentação para um ano, mais a placa. Lembrando que a placa é sua. Então, por exemplo, eu tenho agora o meu carro, que foi o último que a gente, né, fez esse processo. E a hora que eu trocar de carro, eu tiro a placa, coloco no outro carro. Só que daí eu teria que levar o documento do carro, né, lá no DMV, com a placa. Não fiz isso ainda dessa questão da placa, mas enfim, tenho que levar a placa, levar o documento do novo carro e eles vão vincular o novo carro à sua placa. Então você não precisa ficar trocando de placa, ficar mandando a placa embora aqui no Brasil. Você fica com a sua placa, só que daí você vincula o novo carro à sua placa. Deu pra entender? Vamos para os próximos então, galera. Vamos lá. Eduarda. Oi, Duda. Beijo pra minha gravidinha preferida. E aí... Não vou dizer o que ela falou. Metade brasileira e metade americana. Ai, meu bem. Minha outra amiga, Alana, beijo. Meu bem. Essa semana a gente se vê. Você é sempre linda assim. Ai, às vezes a gente tenta, né? Nem sempre conseguimos, mas às vezes a gente tenta. Próxima. Rebeca. Rebequinha, beijo, meu bem. Como está sendo morar aí? Está sendo muito bom. De muitos aprendizados, muitas mudanças, né? A gente, depois que vem pra cá, a gente muda um pouco de tudo, assim. A gente muda paladar, a gente muda o jeito de agir até dentro de casa com as coisas, enfim. É muita mudança esse país, gente. É muita mudança. Mas assim, a gente tá amando, a gente tá aprendendo muito. E é isso aí, pessoal. Próxima, Ju, beijos, Ju. Vocês não vão conseguir levar a Vegas? Ai, gente, a nossa Vegas. Então, a gente quer muito trazer ela pra cá, mas é um pouco difícil por conta da raça. Ela é uma Staffordshire Terrier, uma Pitbull, e é um pouco complicado a raça dela, né, tá transportando. E também por conta do preço, né, gente? Eu vi assim, há uns meses atrás, eu vi com algumas empresas e é uma faixa de $4.000 para conseguir trazer ela para cá, por uma empresa, né? Porque assim, eu penso o seguinte, a minha mãe, por exemplo, tá vindo em novembro, ela poderia tentar trazer a Vegas pra gente? Poderia.
Mas a questão é que é muita burocracia pra trazer, sabe? Ainda mais a raça dela. É muita burocracia. Então, se, por exemplo, minha mãe chegar no aeroporto pra embarcar, tiver alguma coisa errada, minha mãe não embarca. Então, eu vou acabar prejudicando a viagem da minha mãe e do meu pai e não vou conseguir trazer a cachorra do mesmo jeito. Então, assim, ela está com os meus pais, está sendo bem cuidada, tá gorda, tadinha, tá ficando com bigodinho, já ela é preta. Vou pedir pra Mídia botar uma fotinho dela aqui pra vocês verem como ela é linda. Está sendo bem cuidada, graças a Deus. E assim, por enquanto ela está com os meus pais, né? Se porventura eles vierem um dia morar pra cá, e eu não vou ter com quem deixá-la, aí eu vou dar um jeito de trazer de qualquer forma ela pra cá. Não vou deixar ela com outra pessoa, não vou dar pra mais alguém. Aí eu vou dar um jeito de trazer com certeza ela pra cá. Mas por enquanto ela tá sendo muito bem cuidada, graças a Deus, eu não preciso me preocupar com isso. Ai, não vou desperdiçar meu cafezinho que tá muito bom. Continuando então, gente, uma mensagem da Dani. Ai, meu bem, que saudade. Minha prof de cílios. Dani, só dizer que tenho orgulho de vocês e que estou com muita saudade. Ai, gente, saudade é o que a gente mais tem, né? Meu Deus, quanta saudade, viu? Saudade, amiga. Outra pergunta da tia Rosana. Oi, tia Rosana, tudo bom? Saudade do teu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Misericórdia, que saudade. Pergunta dela. Essa época é férias das aulas aí também? Eu ia perguntar com quem ficam as crianças. Então, aqui é férias, mas não férias que no Brasil, que é férias de metade de ano, né? Aqui as aulas começam início de agosto, que nem, por exemplo, a do Rian vai começar no dia 11 de agosto, e elas encerram em maio. Ali pelo dia 20 e poucos de maio, 30 de maio, dia 5 de junho, no máximo até dia 5, 8 de junho, as aulas encerram. Então, eles estão de férias, mas é por conta desse período que não tem aula. E eles estão em casa, o Dominique, ele fica na babá, né? Eu estou tentando colocar ele na escola, não tive tempo de ir ainda, eu vou essa semana tentar fazer a matrícula dele, mas não consegui fazer ainda, então eles ficam em casa. O Rian já tem 14 anos, o Rian cuida do Dominique, ele me ajuda muito com isso, então eles ficam em casa, jogando videogame, vendo televisão, brincando, babá. E é isso. Aí agora que o Rian vai começar na aula dia 11, né, se o Dominique for pra escola, amém, a gente leva ele pra escola, né, a gente se reveza, eu com o Felipe, em relação a isso. E se não, ele vai voltar pra babá dele, que ele já ficava antes, que é ali em Fort Myers, é um pouquinho longinho daqui, deve dar uns 20 minutos aqui de casa, mas como ela é a babá que já cuidava do Dom, que eu confio, né, e o Dom ama ela, então ele vai continuar ficando com ela nesse período. E daí eles têm um período de férias, durante o ano letivo, né, eles têm vários períodos, assim, de mini férias, pode-se dizer, que nem final do ano, eles param 2 semanas por conta do Natal e Ano Novo. Também tem as férias de primavera, que eles param por, eu acho que é 2 semanas. Tem uma época também de um feriado que para a semana inteira. Então, assim, eles têm vários, não tem férias, mas eles têm várias pausas ao longo do ano escolar. Vamos para a próxima pergunta agora, da Letícia Santos. Sendo bem sincera, você acha que os Estados Unidos ainda vale a pena para quem está indo agora? Uma pergunta bem polêmica, hein, pessoal? Então, no momento que está agora, eu acho que está bem complicado para os imigrantes, né? A questão do nosso presidente aqui dos Estados Unidos, ele está fazendo muitas coisas contra os imigrantes, mas assim, ele está pensando no povo dele, né, galera? Vamos e viemos, ele está pensando no povo dele e a gente que está aqui de intrometido. Mas assim, é complicado porque tá tendo muita burocracia para muitas coisas, que nem, por exemplo, se você vir como turista, mudar o seu status para estudante depois de 3 meses aqui, parece que tá tendo mais burocracia nesse processo. Eles estão indo mais a fundo em quem tá fazendo essa solicitação. Então, assim, não vi nenhum caso desses, mas pelo que a gente ouve falar, vai ter mais casos de visto de estudante negados. A gente que já está aqui ok, com o nosso visto ok, beleza, né? A gente tem que cuidar. Mas para manter o nosso visto, né? Temos que fazer tudo certinho, enfim. Mas quem tá vindo como turista para mudar aqui para estudante, diz que tá sendo um pouco mais burocrático agora. Tem a relação também das épocas que você vem, que nem, por exemplo, agora, época de
março, abril a setembro, outubro é época de baixa temporada de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, você vem, muitas vezes você vai ficar um tempo sem arrumar trabalho. Então, tem que ver tudo isso. Quando você vem, tem que pesquisar bem a época que você vai vir, o local que você vai vir, se tem muito brasileiro, se não tem muito brasileiro. Sinceramente, eu nem posso falar nada a respeito disso, porque não sei se é bom ou se é ruim ter muito brasileiro, gente, assim, ó. Porque os brasileiros são difíceis, viu? Também sou brasileira, mas assim, ó, muitos brasileiros são difíceis. Então essa questão é bem difícil, assim, sabe? A gente ficou 5 anos para vir para os Estados Unidos, então a gente teve um bom tempo para pesquisar, um bom tempo para ver sobre, e mesmo assim a gente foi para um lugar no início que não deu certo para nós. Então, se você for vir, pesquisa muito. Continuando, galera, agora minha sogrinha, te amo, gatona linda. Ai, sogra, também te amo, tô morrendo de saudade, viu? Morrendo mesmo. Mais 2 perguntas do Lê. Vamos lá. Qual a loja que vocês mais compram roupa aí? Cara, eu não... Assim, eu gosto de gastar um dinheirinho com roupa, né? Quem não gosta. Mas até que eu não sou tão consumista. Normalmente, a gente vai na loja da Tommy, que aqui é muito barata, tem promoções, enfim, então a gente compra muita roupa lá. E tirando isso, assim, a gente costuma ir na Burlington, na Ross, TJ Maxx, essas lojas de departamento que tem roupas boas e são bem mais em conta, gente, sabe? Assim, visitar outlets, marcas mesmo, eu confesso pra vocês, assim, que eu não cheguei aí em muitas e também nem tenho essa necessidade, sabe? Eu sou bem prática, graças a Deus. A próxima pergunta do Lê também: como está sendo a adaptação dos meninos, escola, cultura, comida? Então, o Dominique, como ele é bebezão ainda, né, ele tem 4 anos, é mais tranquilo, né, ele não percebeu tanto, assim, claro, ele sente falta dos avós, ele sente falta da Vegas, ele pergunta às vezes sobre, agora não tanto, mas no começo ele perguntava mais sobre a nossa casa, quando é que a gente vai ir pra nossa casa, mas nós já estávamos na nossa casa, que era aqui, mais tranquilo. O Rian, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, assim, o primeiro dia de aula mesmo dele, quando a gente morava lá em Winter Garden, lá na região de Orlando. Eu chorei tanto, gente, o primeiro dia que esse guri foi pra escola. Eu chorei tanto, eu falei, meu Deus, ele não vai se adaptar, ele não vai conhecer ninguém, ele tá sozinho, o que que eu vou fazer? E aqui não é que nem no Brasil, que você pode chegar no primeiro dia, entrar com teu filho na escola. Não, 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 não. Aqui você só pode entrar na escola quando tem o open house. Que nem, por exemplo, agora, o Rian mudou de escola, né, por conta da nossa mudança, que a gente morava em Fort Myers, estamos em Cape Coral agora, mas também ele tinha terminado o middle school, e ele vai iniciar o high school agora, que seria o ensino médio. Então, de qualquer forma, ele iria trocar de escola. E seria uma escola nova, com pessoas novas que ele ainda não conhece. Então, assim, ó, é complicado, eu acho, sabe? Pra idade dele, assim, eu fico me colocando no lugar. É muito complicado. Aí lá em Orlando, como eu tava falando, que eu já pulei o assunto, eu chorei muito quando eu fui buscar ele na escola. Como é que foi, filho? Eu já fiz altos amigos, porque lá tinha muito brasileiro. Então ele já fez amizade, tinha outras crianças que... Ai, gente, eu tô suando. Aqui na Flórida está muito calor. Tinha outras crianças que moravam no mesmo condomínio que a gente morava, que era ali da região daquela escola. Enfim, então foi tudo bem, assim, sabe? Aqui, quando a gente se mudou pra cá, foi um pouco mais difícil, porque não tinham tantos brasileiros na escola. Eram mais... Perdão, era mais a galera hispana e os americanos. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer amizades, sabe? E agora ele vai iniciar, como eu falei pra vocês, no high school e vai ter que fazer novas amizades, tadinho. E a questão do inglês, o Rian, ele tem TDAH, ele é um pouquinho atrasado, assim, né? Ele toma medicação pra concentração e tudo mais. E já era, se fosse uma criança, né, mais nova também, já era pra estar falando inglês. Meu filho ainda não está. Mas assim, gente, eu quero muito que isso aconteça, mas eu não estou também cobrando isso dele. A gente cobra, claro, estudo, a gente cobra que ele, né, preste atenção, cobra isso, cobra aquilo dele, mas assim, não é uma coisa que eu infernizo meu filho sobre isso, sabe? Eu cobro dele, que eu quero que ele fale o inglês. Ele já entende bastante coisa, às vezes eu fico de olho nele falando com os amiguinhos online ali no jogo. Ele às vezes solta umas frases que eu nem sabia que ele sabia falar, então assim... ele é um pouco envergonhado, então creio que ele saiba bastante coisa, mas ele não utiliza essas coisas no dia a dia por conta da vergonha. Mas, gente, na hora certa vai rolar. Creio que esse ano, agora ele se mudando pra cá, aqui tem menos brasileiros ainda, menos hispanos ainda, a maioria é americano aqui das escolas, né? Claro, tem também hispano, tem brasileiro, tem muitos brasileiros que moram aqui em Cape Coral,
mas é um pouco menos. Então eu acho que agora no high school o inglês dele sai, em nome de Jesus. Próxima... Tainá. Ai, saudade, cheiro. A minha comadre, gente, a madrinha do Dom. Meu bebê, que saudade, amiga. Morrendo de saudade dos nossos cafés de sábado à tarde. Ai, que saudade, gente. A saudade mata a gente aqui, meu Deus. Vamos para a próxima, então, da minha prima, que está lá na Itália. Quem quiser fazer tatuagem e for pra Itália, meu filho, faz com a minha prima. Tatuagem top, viu? Como tá pra ir nos Estados Unidos agora? Estão dizendo que tá bem complicado. Então, é a questão daquela outra pergunta que a menina fez. A mesma coisa. Ver essa questão de visto. Quem tiver a oportunidade de já vir pra cá com visto estudante, eu acho que é melhor, pessoal, pra já garantir, né? Mas, claro, eu não vim com visto estudante, eu vim com visto de turista e decidimos mudar para o visto estudante. E assim estamos, então tá tudo ok. Muita gente acha que a gente tá aqui legal, a gente não tá, gente. A gente tá mantendo o visto porque a gente quer, mais pra frente, dar entrada no EB3 pra conseguir o nosso tão sonhado green card, se Deus quiser. Deixa eu dar uma secadinha no meu bigode. Gente, que calor. Então, assim, essa é a minha dica. Venham do jeito certo. Aqui, façam as coisas certas, porque aqui, gente, a lei funciona. Que nem, por exemplo, né, tinha acontecido de a polícia poder parar e poder perguntar o teu status, né? Então, assim, eu e meu marido nunca fomos parados pela polícia, graças a Deus. A gente sempre anda no limite. Às vezes a gente passa um pouquinho, né, não somos perfeitos, mas graças a Deus nunca fomos parados. Então, assim, bem tranquilo, tá, pessoal? Pra gente, assim, tá sendo bem tranquilo, a gente não está vivendo com medo, a gente não está fugindo, pelo amor de Deus, gente. No Brasil, eu sei que às vezes eles exageram um pouquinho, mas não é tanto assim, tá? A gente tem que ser cauteloso, tem que cuidar, apenas isso. A gente não está no nosso país, então a gente tem que seguir as regras deles. Muitos brasileiros vêm pra cá e reclamam, né? Ah, é porque Estados Unidos... Gente, a gente já saiu do Brasil porque a gente não queria mais estar no Brasil. Aí a gente vem pra outro país... e quer fazer desse país como se fosse o Brasil, quer que aconteça como se fosse no Brasil. Não dá, gente, não dá. Você mudou de país, você vai ter que se acostumar com um país novo. Aqui as coisas funcionam. Não é bem assim. Então é isso. Tá um pouquinho mais complicado, gente? Tá. Mas não tá impossível. Se você tem um sonho, corra atrás, venha. Porque, na minha opinião, ainda tá valendo a pena. Tá bom? Próximo... Amanda, oi meu bem, adorando acompanhar, obrigada, fica aí que a gente tem muita coisa pra postar. Tamires, oi Tami, tudo bom? Quanto tempo, né mulher? Pretende voltar a morar no Brasil? Então, não pretendo. A gente, né, demorou, a gente planejou por muitos anos estar aqui. E não pretendemos voltar no Brasil. Não vou mentir e ser hipócrita em dizer que às vezes não passa pela nossa cabeça, né? Mas assim, se o Brasil melhorar, não sei se tem chances, né, gente? Mas se melhorar, ou se assim, ó, a gente ficar muito rico, milionário, aí eu voltaria pro Brasil. Porque o milionário no Brasil até sente essas mudanças, esses valores, etc. Mas o pobre sente bem mais, né, gente? Então, tipo assim, ó, se for pra mim voltar, eu tenho que estar com uma condição muito boa. Mas, a princípio, não tenho interesse, assim, sabe? Eu e meu marido, a gente não tem interesse. A gente quer conseguir o nosso documento pra gente poder ir visitar o Brasil. Eu quero muito ir visitar, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, estar no Brasil visitando, se Deus quiser. Mas, por enquanto, voltar não. A não ser que Deus fale com a gente, né? Porque foi Ele que nos trouxe pra cá, Ele que falou com a gente para vir pra cá. Já era um sonho, mas claro que tudo depende da vontade de Deus. Então, se Deus falar, ó, o tempo de vocês aí encerrou, tá na hora de voltar, a gente volta. Mas do nosso coração, do nosso desejo, gente, a resposta é não. Perguntinha da prima, da Nice. Tá com saudades de Joinville? Ai, gente, eu tenho, sabia? Eu tenho, assim, da minha terrinha, a gente tem saudades, né? Eu tenho saudades da facilidade de ir num lugar e a pessoa falar a minha língua, da pessoa me entender de primeira. É disso, assim, sabe? Na verdade, eu amo o Brasil. Eu só saí do Brasil porque eu não suporto o governo do Brasil. Gente, Deus que me perdoe, assim, ó. Se o governo fosse um governo correto, enfim, assim, ó, são vários fatores. Imposto. Gente, a gente não consegue comprar um carro bom, a não ser que você seja muito bem financeiramente, entendeu? Mas a gente não consegue comprar um carro bom. A gente não consegue sair pra comer num restaurante bom.
Gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ontem à noite, a gente saiu, foi dar uma volta e a gente foi jantar no Outback. Meu Deus, a minha renite me dá tosse. Fomos jantar no Outback. Fomos nós e mais um casal de amigos. E a nossa parte da conta, a gente pediu aquela cebola famosa do Outback. Eu pedi um prato com uma carne maravilhosa, que eu não sei qual carne que era. Tinha cebola também, tinha brócoli, pedi uma batata recheada junto no prato. O Rian pediu um hambúrguer topzera, Felipe pediu outro prato com carne, assim, ó, coisa fina, coisa top. Aqui, a gente ganha em dólar, a gente gasta em dólar. Porque muita gente, a gente fala o preço das coisas aqui, a galera tá convertendo. Gente, não dá. Se você vem passar férias aqui, né, turistar, até dá pra converter, porque você tá vindo do Brasil com seus reais, convertendo pra comprar coisas aqui em dólar pra voltar pro Brasil, ok? Mas a gente que mora aqui, da mesma forma que você ganha o teu real e gasta o teu real, a gente ganha o nosso dólar e gasta o nosso dólar. Então, por exemplo... Ah, e o Dominique pediu também ele sempre pede frango com batata frita, né? Franguinho empanado frito com batata frita. A nossa conta, gente, deu 87 dólares. Aí agora você imagina comer no Outback no Brasil e gastar 87 reais. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que só a cebola quase é esse valor. E ontem a gente pediu tudo isso e sabe quanto custou a cebola? 5 centavos, gente. Eu não tenho a nota aqui pra mostrar pra vocês, mas a cebola, por conta dos pratos, eu não entendi o porquê. A gente chamou até o garçom, porque eu não vi o valor da cebola na nota. E o garçom falou alguma coisa promocional em relação ao pedido que a gente fez e a cebola saiu por 5 centavos de dólar. Então, gente, eu tenho saudade do meu país, das pessoas, dos lugares, da minha terra, da facilidade que é você estar no seu país. Mas é isso. Apenas isso. A última, gente... A Simone, ela mora lá no condomínio que a gente morava, em Winter Garden. Foi uma das amizades que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que eu carrego até hoje. Saudade de ti também, minha linda. Um beijo, viu? E é isso, gente. Foram essas as perguntinhas pra mim responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso fazer vídeos respondendo perguntas, né? De vez em quando, se vocês quiserem. Eu acho bem legal responder perguntas assim, né? Porque às vezes a gente fala, mas a pessoa vê os vídeos e ainda tem dúvidas em uma coisa, tem dúvidas em outras coisas. Então, quando vocês quiserem, me avisa lá no Instagram que eu faço outro vídeo aqui respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigada por estarem aqui me acompanhando, por estarem inscritos no meu canal, por estarem, né, vendo o que eu tenho postado. Vou postar mais coisas. Em nome de Jesus, vou conseguir criar uma rotina pra vocês, gente. E é isso. Muito obrigada. Se inscrevam para ver os próximos vídeos e fiquem com Deus. Beijo!